Quem conhece o livro de Esther é apaixonado pela história dela. As minhas filhas, Carol e Sara, já leram o livro de Esther várias vezes, dezenas de vezes. Então é um livro apaixonante. E se você ainda não conhecia a história de Esther, você tem o privilégio de conhecê-la hoje e também se apaixonar por essa história. Amém, queridas? Eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Quem não vai para a academia e vem para a casa de Jesus se dá bem, né? Porque um levanta e senta, senta, levanta. Quero dar as boas-vindas, né, a todas as nossas convidadas que disseram sim a um convite de uma princesa do Senhor e está aqui para ser abençoada e edificada por Deus. Então sinta-se à vontade. Este culto foi feito pensando em você, pensando em abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Diga eu sou especial. Aleluia. Esther capítulo 2, nós iremos ler o versículo 9 e o versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Todas encontraram, né? Glória a Deus. Diz assim, Esther capítulo 2, versículo 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaxi. Diga glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, ela que é poderosa e digna de toda aceitação. Sabemos que o Senhor tem uma mensagem especial para liberar o meu coração e a liberar o coração de cada mulher que aqui está, Senhor. Queremos ser alimentadas pelo Senhor, queremos ser envolvidas com a tua graça, com o teu amor nesta noite. Queremos ser transformadas por esta graça e por este amor que alcançou e transformou a vida de Esther. Espírito Santo, nos conceda uma palavra de sabedoria, uma palavra de poder, uma palavra de transformação, uma palavra que venha nos libertar, Senhor, do lugar que nós estamos, que não é o lugar da tua vontade, e que a tua palavra possa nos levar, nos conduzir nesta noite para o centro da tua vontade, boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós oramos, que assim seja, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Zan, tá ligada? Tá ligada? Amém. Deixa ligado. Glória a Deus. O tema dessa ministração é Esther, a escolhida do rei. A história de Esther é uma surpreendente e inspiradora história. Ela nos conta como Deus escolhe uma pessoa aparentemente insignificante na sociedade para cumprir um propósito tão grande. Nós vamos ver como Esther, ela cumpriu um propósito tão grande na sua geração. Vamos conhecer um pouco da história de Esther. Esther era uma moça judia e escrava. Ela foi levada cativa juntamente com outros judeus para a Babilônia. Ela era órfã de pai e mãe e foi criada por seu primo Mordecai. Veja só como
esta moça, tão simples, aparentemente tão insignificante, fez uma história tão linda, que ficou registrada na Bíblia, em todas as gerações futuras, até chegar a mim e a você, trazendo um impacto tão grande como traz. Eu quero lhe dizer que o rei Assuero, ele era casado com a rainha Esté. E o rei Assuero era um homem muito rico, muito poderoso no seu governo. E ele decidiu dar uma festa. Mas não foi uma festa de uma noite, um dia, 2 dias, 3 dias, não. Foram 180 dias de festa, ou seja, 6 meses de festa. Era um rei muito rico, e ele tinha muita coisa para apresentar, né, aos príncipes das 127 províncias daquela época, que representava todas as nações daquela época. Então ele com um dia só, não era suficiente para ele mostrar todo o seu reinado. Então ele deu uma festa que durou 6 meses, para que ele pudesse mostrar toda a sua glória para aqueles 127 príncipes. Cada um era príncipe em uma província. E depois que ele deu aquele banquete, aquela festa, né, de 6 meses, terminou a festa, ele achou que estava pouco, ele fez outra festa de 7 dias. E deu um grande banquete nestes 7 dias. Quando ele estava muito feliz, o seu coração já estava tomado pelo vinho, eu acredito que ele já estava embriagado. Ele manda os seus servos chamarem a sua esposa, a rainha Esté. E ela simplesmente recusou a ordem do rei, porque não era o pedido. Manda que pode, né? Nós conhecemos o ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Assuero não estava pedindo, ele estava mandando que a rainha Vasti viesse até ele. E ela simplesmente não teve juízo. E ela disse não à ordem do rei. E o rei ficou muito triste. Muito triste. E vendo a tristeza do rei, seus executivos, aqueles homens que estavam com ele, os ministros que estavam com ele em seu governo, deu uma orientação para o rei. Rei, o que a rainha Vasti fez foi algo muito errado. Ela não deveria ter feito isso. O que ela fez vai ter uma repercussão muito grande, porque todas as mulheres, a partir desse péssimo testemunho dela, vão começar a desrespeitar os seus maridos. E aí eles disseram mais. Os ministros do rei Assuero disseram mais. Se divorcie da rainha Vasti e mande convite para todas as províncias, escolhendo de cada província a moça virgem. Tinha que ser virgem bonita, a moça virgem e mais bonita, para participar de uma seleção. Alguns dizem que era uma espécie de concurso de beleza. Só que não era uma espécie de concurso de beleza, porque todas aquelas moças, elas precisavam se deitar com o rei. O rei era muito cheio de pompa, muito orgulhoso, muito rico. E ele não ia ficar satisfeito de apenas olhar a beleza das virgens e dizer: eu escolho essa para ser a minha esposa, a próxima rainha. Não. Ele se deitava com uma por uma. E após se deitar com aquelas meninas, aquelas moças virgens, ele escolheu uma para ser a substituta de Vasti. E a escolhida foi exatamente quem? Esté,
a judia escrava, ela estava na Babilônia, né? Ela tinha sido tirada da sua terra natal, né, de Jerusalém, tinha sido levada para a Babilônia como escrava, ela e mais outros judeus que foram levados cativos. Ela era pobre, ela não apenas era pobre, ela era órfã, não apenas era órfã, mas era órfã de pai e de mãe. E agora o rei escolhe Ester para ser a sua rainha. Ester passa a ser a nova esposa, a nova rainha do rei Assuero. Queridas, nós aprendemos muitas lições com a história de Ester. Mas eu quero me deter nesta noite apenas em três lições que essa história de Ester, ela nos deixa. A primeira lição é que o rei escolheu Ester, não foi baseado naquilo que Ester tinha. Não foi baseado no status de família de Ester. Não foi baseado na árvore genealógica de Ester. Não foi baseado em uma menina que era de uma família rica. Não. Mas a escolha que o rei Assuero fez tinha base na graça. Tinha base no favor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com a lição de Ester. Ester foi escolhida para ser a próxima rainha do rei, porque ela achou graça diante do rei. Olha o que diz aqui no versículo 9, né, 2:9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Então não foi apenas ela não foi escolhida para ser rainha apenas pelo status de beleza, mas ela achou graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. E assim como Ester, nós também somos escolhidas por nosso Rei Jesus, por acharmos graça diante dos seus olhos. Não tem a ver com a nossa beleza ou com a nossa árvore genealógica. Não tem a ver com o nosso histórico familiar, nem por aquilo que possuímos, nem por aquilo que fazemos. Não tem a ver com o ofício que nós desempenhamos na sociedade. Não, tem a ver com graça. Diga: o Senhor me escolheu. Está muito baixo. Diga: o Senhor me escolheu por graça. Diga: o Senhor me escolheu por graça. Olha, foca aqui, ó, foca aqui no altar. Eu acho que está tendo muita luz hoje. Desliga essas lâmpadas aí. Está muita luz, eu acho que vocês estão distraídas. Até eu fico distraída. Tem muita luz hoje. Vamos focar aqui no altar. Tira o foco de quem está trabalhando, de criança, da pessoa que está ao seu lado. Não converse com ninguém. Receba o presente que o Senhor tem para você nesta noite, ok? Diga: o Senhor tem um grande presente para me entregar nesta noite. Diga: por isso eu estou atenta, porque eu não quero perder a minha bênção. Amém? Então, assim como Ester foi escolhida por graça, nós também fomos escolhidas pela graça de Deus. Olha o que diz Efésios 2, do 8 ao 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Jesus, nosso Rei, quer nos dar uma vida abundante, uma vida plena, uma vida além da vida terrena. Ele quer nos dar vida eterna. Por isso Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos suas filhas. Diga aleluia. Diga: eu sou muito amada pelo meu Rei Jesus. Olha o que diz a palavra: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Diga, é pela graça do Rei que eu sou aceita. Então, assim como Esther, ela foi aceita porque ela achou graça diante do Rei. Eu e vocês somos aceitas por Jesus, porque nós encontramos graça diante dele. Não tem a ver com a casa que a gente mora, com o carro que a gente dirige, não tem a ver com as roupas que a gente usa, não tem a ver com as joias que a gente usa, não tem a ver se eu sou casada ou solteira, não tem a ver com o bairro que eu moro, mas tem a ver com a sua graça. Você pode aplaudir o Rei Jesus pela sua graça. Pela sua graça, que lhe aceitou, que lhe escolheu, que escolheu a mim e a você. Então esta é a primeira lição que nós tiramos da história de Esther. Ela foi escolhida, mesmo diante de tantas moças virgens, mesmo diante de tantas moças bonitas, ela foi escolhida, porque ela achou graça diante do Rei. Não foi apenas pela sua beleza. Eu sei que você é uma mulher talentosa, uma mulher trabalhadora, uma mulher com muitos dons, né? Uma mulher mãe, uma mulher profissional. Eu sei que você é uma mulher com muitas qualidades, uma mulher bonita, uma mulher linda. Diga obrigada, minha pastora. Mas, contudo, entretanto, nós não fomos escolhidas por esses atributos. Nós fomos escolhidas pela graça do Rei Jesus. Aleluia. Diga aleluia. O outro fator que fez com que Esther fosse escolhida pelo rei foi que o rei a amou. Está aqui no versículo 17 que diz que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Diga glória a Deus. Esta é uma outra lição que tiramos da história de Esther. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Nós também fomos escolhidas pelo Rei Jesus com base em seu amor por nós. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 9, versículo 9 e 13. Então Jesus diz que assim como o Pai lhe amou, Ele também nos ama. Jesus me ama e Ele te ama com o mesmo amor que o Pai lhe amou. Diga aleluia! E porque Ele nos ama, Ele deu a sua vida por nós. Pergunte à sua amiga que está do seu lado aí: você tinha coragem, amiga, de dar a sua vida pela minha? Diga para ela: eu sei que você me ama, mas eu duvido que você me ame a tal ponto. Eu duvido que alguém me ame a tal ponto. Eu duvido. Mas Jesus, Ele nos amou a este ponto, a ponto de entregar a própria vida pelos seus amigos. E nós estamos aqui para desfrutar do amor de Jesus. O amor que nos salva, o amor que nos liberta, o amor que nos abençoa, o amor que nos encontra. Onde você está nesse momento? Será que você está perdida no poço de dúvida? Será que você está perdida no poço de medo? Será que você está perdida no poço de angústia? Será que você está perdida no poço de escravidão? Será que você está perdida no poço de orfandade? Qual é o poço que você está? Esther estava como um caso perdido, longe da sua cidade natal, longe do seu povo, de todo o seu povo. Talvez ela tinha perdido os seus pais naquele momento, né, que o povo de Deus foi levado
cativo para a Babilônia. Talvez os seus pais foram mortos naquele evento. Esther aparentemente era um caso perdido e esquecido na Babilônia. Uma adolescente de aproximadamente 16 anos estava ali sendo criada, não foi pelo tio. Já ouvi muitas pessoas pregando essa mensagem e dizendo que Esther tinha sido criada por seu tio Mardoqueu. É bom quando a gente lê a Bíblia, porque a gente entende o que a Bíblia fala de fato, o que aconteceu de fato. Ela não foi criada pelo seu tio Mardoqueu, ela foi criada por um primo. Imagina alguém que é criado por um primo. Talvez você foi criado pelo seu avô, pela sua avó. Talvez você foi criado pelo seu irmão mais velho, a sua irmã mais velha. Eu sou pastora e eu ouço tantas histórias, cada uma pior que a outra, no contexto humano de se enxergar as coisas. Onde o Senhor lhe encontrou? Onde o Senhor pode lhe encontrar hoje? Cada uma de nós tem a sua história de vida. Mas não importa onde você esteja, o Senhor vai lhe encontrar. Diga amém. O Senhor vai lhe encontrar e Ele vai lhe escolher, assim como Assuero escolheu Esther. Eram 127 jovens bonitas, virgens, e ainda assim Esther foi a escolhida do rei. O Senhor vai lhe escolher hoje para que você seja a princesa dele. Diga aleluia! Hoje simbolicamente, porque a palavra diz que nós já fomos escolhidas antes do mundo ser fundado. Diga que amor maravilhoso. Diga que amor maravilhoso é o amor do meu Jesus por mim. Aleluia. Glória a Deus. No Salmo 113 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Salmo 113, do 5 ao 7. Quem é como o Senhor nosso Deus? Que enxerga, que vê todas as coisas e que levanta o pobre e o necessitado do monturo. Você sabe o que é monturo? Monturo é lixo. Foi isso que o Senhor fez com Esther. Quando Assuero lhe escolheu para ser a substituta de Vaxi, ela foi tirada do lixo, de uma situação em que ela não tinha valor algum, para agora estar numa posição de honra. O Senhor vai te levantar com uma posição de honra, porque Ele te ama muito. Diga aleluia, diga eu recebo, diga eu tomo posse, em nome de Jesus. Aleluia. Foi o favor e o amor do rei que fez com que Esther fosse recebida. E Esther não foi recebida apenas para desfrutar da realeza. Ela não foi recebida e feita rainha simplesmente para estar no lugar de pompa, para se sentir orgulhosa, para se sentir melhor do que todas as mulheres da sua época. Não, Esther estava naquela condição de rainha porque o Senhor tinha um propósito para cumprir na vida dela e através da sua vida. Diga aleluia. O favor é uma honra que Deus lhe dá para que o seu plano se cumpra em nossas vidas. O favor é um brilho que Deus coloca em uma pessoa quando quer que ela vá adiante e cumpra um propósito. Foi exatamente isso que Esther viveu. Ela foi alcançada pelo favor do rei.
porque o Senhor tinha um propósito para cumprir através dela. Depois que Esté estava casada com Assuero, o espírito antissemita tomou o coração de Amã, e ele queria exterminar os judeus, assim como Hitler fez, que matou milhões de judeus. Amã foi motivado pelo ódio, porque o rei, eu coloquei aqui, ó, você vê o que a gente aprende, mesmo sendo errado, como tem efeito. Eu botei aqui, porque o tio de Esté, não foi o tio, o primo de Esté, não se inclinou diante dele para adorá-lo, pois os judeus devem adorar somente ao Senhor. Nós sabemos disso. Só o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, deve ser adorado. Então Amã ficou com muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não quis se prostrar perante ele para lhe dar adoração. Nós sabemos que só o Senhor merece toda a nossa adoração. Amém, queridos? Então, pois Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, encheu o seu coração de raiva, encheu o seu coração de ódio, e declarou que ia destruir todo o povo judeu. Está lá em Esté, capítulo 5, versículo 6. Quando Mardoqueu soube do plano de Amã contra o povo judeu, ele orientou a sua prima e filha de criação, Esté, a ir até a presença do rei, para que ele pudesse anular o decreto de morte contra os judeus. Esté sabia que isso poderia lhe custar a própria vida, pois ninguém deveria ir até a presença do rei sem que ele o chamasse. Então, era uma situação de morte ou vida, de vida ou morte. Ela poderia ficar viva, mas o certo pelos decretos do rei é que ninguém poderia ir à sua presença sem que fosse chamado por ele. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Esté 4:11. Foi a palavra que Esté mandou dizer ao seu tio Mordecai, porque ela não falava diretamente com seu tio, né? Tinha seu primo, tinha mensageiros que vinham trazer as mensagens para Esté e levavam as mensagens de Esté para Mordecai. Então ela tinha certeza que se ela entrasse à presença do rei sem ser chamada pelo rei, isso poderia lhe custar a sua vida. E ela disse: faz exatamente 30 dias que o rei não me chama. Diante dessa realidade de medo, Esté estava prestes a perder a vida, e o seu primo o advertiu. Então disse Mordecai para que o mensageiro tornasse a Esté e a falar para ela: Esté, não imagine em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não é para este tempo, para um tempo como este, que chegastes a este reino. Está em Esté 4, do 13 ao 14. Foi a palavra de Mordecai para a sua prima. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi escolhida. Diante da advertência de Amã, Esté orienta todos os judeus a jejuarem 3 dias e 3 noites. E ela e todas as moças que lhe serviam também jejuaram. E depois dessa preparação espiritual, ela se apresentou à presença do rei.
E a Bíblia nos mostra que Esté foi e achou favor diante do rei. E ele estendeu a Esté o seu cetro. O rei estendeu a Esté o seu cetro. Quando ela chegou diante do rei e contou o plano de Amã de destruir todos os judeus, ela foi aceita pelo rei. O rei lhe recebeu com muita honra, com muito amor, e chamou ela de minha rainha, e perguntou o que ela queria. E ela fez um jantar, se reuniu com o rei e outras pessoas, e não disse para o rei o que ela queria do rei naquele momento. Que mulher prudente. Ela esperou o momento certo. E aí ela fez outro jantar, e no outro jantar ela diz para o rei exatamente aquilo que ela queria do rei. Ela disse sobre toda a trama de Amã contra os judeus. E Amã havia feito uma forca para Mordecai, o primo de Esté, mas na forca que ele fez para matar aquele homem justo, aquele judeu justo, ele foi morto naquela forca, porque Esté teve o cetro do rei erguido, estendido na sua direção. E eu quero lhe dizer que o Senhor também tem um cetro como Rei dos Reis, estendido em sua direção. Quantas vezes o inimigo trama a minha morte, a sua morte e a destruição de todos nós. Mas quando nós chegamos diante da presença do Rei, para interceder por nós e por aqueles que estão precisando de salvação, o Rei estende o seu cetro em sua direção. O rei estende o seu cetro em sua direção, e por causa do seu favor, por causa do seu amor por mim e por você, nós saímos vitoriosas, e todos os planos do nosso inimigo é desfeito. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! O rei está com o seu cetro de autoridade estendido em nossa direção, dizendo que nós encontramos diante dele favor, graça imerecida, e também fomos cobertas com o seu amor. E o propósito do Senhor ter trazido o livramento para Esté, livramento de salvação para ela e para o seu povo, foi para que através de Esté, o seu povo fosse salvo. Ele trouxe livramento para Esté, para que através de Esté o seu povo judeu fosse salvo. E eu quero lhe dizer que Deus também está trazendo salvação para você nesta noite, ou talvez Ele já trouxe salvação para você alguns anos atrás, há um tempo atrás, e eu quero lhe dizer, o propósito do Rei dos Reis, Jesus, ter te salvado, é para que através de você, muitas mulheres sejam salvas, para que você possa dizer, o cetro do rei está erguido na sua direção. Você, mulher que está sofrendo, você que está com medo, você que está aflita, você que está vivendo uma situação aparentemente de morte, de desespero, o rei tem um cetro estendido na sua direção, e você pode ir até ele, e você pode ser salva e abençoada através do cetro do rei erguido em sua direção. Dê um forte aplauso ao Rei Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A rainha Esté, ela fez o mesmo que o apóstolo Paulo disse em Atos 20, 24.
O apóstolo Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. Foi exatamente isso que Esther fez com a sua atitude. Ela não teve a sua vida por preciosa, porque ela sabia que ela poderia perder a sua vida, mas ela não teve a sua vida por preciosa, mas ela colocou a sua vida à disposição do seu povo, para que o seu povo seja salvo. Eu quero lhe dizer que para este tempo o Senhor levantou a mim e a você, para que nós mulheres que possamos interceder pelas nossas irmãs, mulheres que estão presas na prostituição, no lesbianismo, na mentira, mulheres que estão presas no status, no orgulho, na vaidade, nas coisas passageiras desta vida, mulheres que estão presas nas mentiras de Satanás, mulheres que estão presas na depressão, mulheres que estão presas no desespero. Deus levantou a mim e a você com a sua graça e com o seu amor. Não tem a ver com a nossa história familiar, não tem a ver com a nossa árvore genealógica, não tem a ver com o peso do nosso nome, não tem a ver com a casa que nós moramos, não tem a ver com o sapato que nós usamos, não tem a ver com nada que possuímos, tem a ver com sua graça e o seu amor por nós. E Ele nos levantou para que nós possamos ser instrumentos dEle, para que muitas mulheres sejam salvas nesse tempo. Se coloque de pé, porque eu quero estender isso profeticamente, pedir o ministério de louvor que vem aqui no altar. Quero lhe dizer profeticamente que o rei está com o seu cetro erguido na sua direção. Qual o pedido que você tem no seu coração para fazer ao seu rei hoje? Ele tem um cetro erguido, estendido em sua direção. Um cetro de favor e de amor. O que me alcançou foi o favor e a graça de Deus. Quando eu olho para a minha história, eu que vim de uma família disfuncional, uma família toda quebrada, uma família toda bagunçada, onde houve divórcio, onde eu passei abuso sexual na infância, onde eu passei abuso sexual na minha adolescência, onde eu vivi situação de escassez total, de passar fome, porque os meus pais se separaram, e eu fiquei cuidando dos meus 3 irmãos menores. Eu vivi uma situação de abandono semelhante à história de Esther, e o Senhor me alcançou, e aqui eu estou, fruto da graça e do amor do Senhor. Não tem a ver com a minha aparência, com a minha beleza, não tem a ver com a minha família. Tudo que eu sou é por causa do amor e da graça de Deus. E eu quero lhe dizer, nesta noite, jogue por terra todo orgulho, toda vaidade, tudo que você é. Se você está viva diante de uma crise pandêmica que estamos enfrentando, é pela graça de Deus. Nós temos visto que o histórico é mais de morte de pessoas jovens do que de pessoas idosas. Então, se nós estamos aqui vivas, como Esther ficou viva, mesmo diante de uma situação de morte iminente, se estamos aqui vivas, é porque o cetro do rei, o favor do rei está estendido na nossa direção. É um cetro de graça e é um cetro de amor. Não tem a ver com aquilo que você tem, com aquilo que você faz. Não tem a ver com nada que diz respeito a você. Tem a ver com tudo aquilo que diz respeito a Ele. Talvez